Nós estamos dando início a mais uma reunião da Comissão Especial de Estudos que foi criada para ouvir, para atualizar a legislação referente aos conselhos municipais de Ribeirão Preto. Essa comissão é formada por mim, pelo vereador João Batista e pelo vereador Fabiano Guimarães. Nessa tarde de hoje, nós convidamos para fazer parte, para ser ouvido pela essa comissão especial, o Conselho da Juventude, o Conselho de Segurança Alimentar e o CONPAC. Eu gostaria já de justificar a ausência do presidente do CONPAC. Nós tivemos uma pequena confusão na agenda e, a princípio, nossa reunião estava marcada para as 14 horas e... Na alteração para as 15, o presidente, Dr. Anderson, por questões de trabalho, ele é advogado, ele não tinha como comparecer às 15 horas, então nós vamos agendar uma nova data. Então, hoje nós vamos ouvir a Helena Vassimon, presidente do Conselho, e o Sérgio, né, presidente do Conjube. Vou passar a palavra ao vereador João Batista para dar as considerações iniciais. Boa tarde a todos. Sérgio e Elaine, então sejam muito bem-vindas. Helena, sejam muito bem-vindas. Que possamos, então, através de vocês hoje, conhecer um pouco mais a situação do Conselho atualmente, né, como vocês estão. E assim, através dos nossos trabalhos dessa comissão, poder somar, né? Poder ajudar vocês também. Então, boa tarde a todos, que possamos ter uma ótima reunião. Vamos agradecer a presença dos demais conselheiros aqui que estão acompanhando o Sérgio, né? Hoje está bem representado. Geralmente vem o presidente sozinho, né? Para fazer as suas colocações. Então, hoje o Sérgio está, né, bem representado aqui pelo vice-presidente, né? Secretário e os demais membros. Eu gostaria de convidar, então, a Helena para que ela pudesse sentar à mesa, se apresentasse, né, o seu nome, a função que você está desenvolvendo no Conselho. Boa tarde. No primeiro momento, queria agradecer ao convite. Meu nome é Helena Vassimon. Eu sou presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Ribeirão Preto. Na verdade, nós estamos naquela lacuna, porque o mandato ele venceu no dia 9 de maio. Né? Então, oficialmente, agora a gente aguarda a nova composição do nosso conselho do próximo biênio. E os conselheiros não puderam estar presentes aqui. Na verdade, eu nem os informei, porque na sexta-feira, nosso conselho, como eu vou comentar um pouco, ele está numa fase bem atordoada, com muitas atribuições. E na sexta-feira passada foi o dia das eleições da sociedade civil, que foi quando também eu tive o convite para estar aqui presente hoje. Então, muito rápido, não foi possível estar programando para os membros virem, mas nós estamos com o conselho hoje com uma participação muito ativa. Verdade, já percebemos. Né? Bom, Helena, como eu dei uma introduzida, o objetivo dessa Comissão Especial de Estudos é analisar a legislação. Né? Muitos conselhos, eles datam de 90, da década de 90, os primeiros conselhos a serem criados foi em 91, e alguns não foram atualizados ao longo desses anos já, né? Mais de 2 décadas. Nós sabemos que o Conselho, ele foi agora, né, em maio, né, foi a publicação no Diário Oficial de uma adequação na lei, né, certo, de acordo com as normativas federais. Essa reformulação recente, ela atende às necessidades parciais ou integralmente do que vocês estavam discutindo? Você está deixando, né, o cargo, pode ser reconduzido novamente, mas você teve uma longa vivência no Conselho, a presidente do Conselho, você caminhou todo esse processo de reformulação da lei, né, do Conselho. Sim. Então, nós gostaríamos de ouvi-la nesse sentido e também os desafios que vocês enfrentam hoje. Certo. Né? Quais são os maiores desafios que o Conselho enfrenta? O Conselho ele foi criado por lei em 2003
ele ficou por um tempo, acho que inativo. Eu estou participando oficialmente desse conselho desde junho do ano passado, então pouco tempo. Em 2010 teve uma nova adequação do regimento interno, então teve uma publicação do regimento interno, mas de fato o que aconteceu com o nosso conselho é que ele sempre foi ativo do ponto de vista de ter reuniões ordinárias, uma vez ao mês. Isso segundo todos os registros que eu busquei verificar. Eu fui pegando documentos em vários locais. Tinha alguns documentos que estavam na assistência social, outros que estavam na educação, porque o conselho ele é vinculado com a Secretaria da Assistência Social. Consegui juntar tudo isso e aí começar a ter uma noção um pouco desse histórico. Então, ele é um conselho que reunia, entretanto, ele nunca teve uma participação muito ativa em ações. Então, o que o conselho fez de ações? Foi muito difícil, eu não consegui ter acesso a nada. E aí, quando eu parei também para poder ver a parte legal, a parte jurídica, a parte de lei, então foi aí que, quando eu assumi, em novembro do ano passado, a antiga presidente, ela foi exonerada do cargo da prefeitura, então ela não podia mais continuar. Numa preocupação muito grande, até do governo, que não seria o ideal, que esse conselho ele deveria ser, na maior parte, de sociedade civil, em conversa com outros integrantes do governo, comentamos assim, a gente tem que fazer alguma coisa para o conselho funcionar direito. Aí foi que em novembro eu assumi a presidência como governo, apesar de isso não ser possível, porque a nossa lei, a lei antiga, né, a lei de 2003, ela não era uma lei ela pela lei poderia ser o presidente tanto de governo quanto de sociedade civil, não havia nenhum impedimento legal, e eu peguei já para fazer todas essas adequações, né? Então, no primeiro momento foi ver assim, por que o conselho tem agora nem vou lembrar quantos que eram, acho que eram 20, acho que era 24 também, era paritário, 12 de governo, 12 de sociedade civil, e chegava na reunião e tinha sempre 6, 7 de governo, os mesmos do governo, e quase pouquíssimas pessoas representando, 2 ou 3 representando a sociedade civil. Vamos tentar chamar, talvez essas pessoas não... Eu não tinha nem o contato das pessoas, eu não conseguia nem o contato. Aí eu fui pegar um pouco do Diário Oficial. O que eu descobri? Que de acordo com a nossa própria lei, que nenhum presidente, nenhuma mesa diretora, nenhuma diretoria, que é presidente, vice-presidente, secretário, vice-secretário, nunca havia sido publicado nenhuma vez eles no Diário Oficial como mesa diretora. Então já tinha alguma coisa aí, e não tinha praticamente nada publicado em Diário Oficial, nem de resoluções, nem de portarias, nem de nada. Então uma lacuna imensa em relação ao que se fazia no Conselho e o que poderia se saber pelo Diário Oficial, pelos nossos meios transparentes de entender o funcionamento do Conselho, né? Então, a primeira coisa que eu vi, então falei, vamos pensar nessa lei aqui. O que essa lei traz? Essa lei está correta? Então, isso tudo entre novembro e agora, e maio. Então, foi arduamente, extensivamente. Eu tive que aprender muita coisa nesse tempo. Mas o primeiro ponto que eu vi foi que a nossa lei, ela não estava adequada à lei federal. O nosso município, ele tem uma lei própria. Isso poderia continuar? Tranquilamente que poderia continuar daquela forma. Só que o município nunca poderia fazer adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, ficou muito claro que é uma teia. Então, assim, o governo federal, ele dá todo um apoio para os estados, que dão todo um apoio para os municípios. Nessa teia, existem inúmeras vantagens. Além de você estar ligado nesse movimento, de poder ter compartilhamento de ações, todos em relação à alimentação e nutrição, né? Tem um respaldo, tem toda uma parte por trás que já dá um apoio muito forte para o município. Além disso, tem verba. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer essa adesão ao Sistema, né, Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ao CISAN, aí Ribeirão Preto consegue também ter apoio para várias atividades que o município pode vir a precisar. Então, por exemplo, identifica-se que Ribeirão Preto precisa nas escolas, ou que deveria ter, ações de educação alimentar e nutricional utilizando de hortas.
Então, a gente pode fazer um projeto disso, pleitear a verba, e cada vez mais o governo federal tem liberado a verba em prioridade para aquele município que tem adesão ao CISAM. Banco de alimentos, então tudo isso tem prioridade. Então, quando eu me deparei com isso, eu falei, poxa, primeira coisa, tem que mudar essa lei. Se a gente não muda a lei, nada do que a gente vai fazer no futuro vai ter um respaldo mais forte ou um apoio. Então, foi toda uma série de reuniões para discutir a lei, artigo por artigo, em adequação à lei federal, que já existe alguns padrões. Então, com isso, a gente teve uma assessoria, né, do Marcelo Cunha, que é do CONSEA de São Paulo, que é o Conselho de Segurança Alimentar Nacional do Estado de São Paulo. Ele quem prestou toda a assessoria, e nesse tempo todo, as dúvidas, mas tira isso, coloca aquilo, foi tudo feito com ele, chegando ao final da lei, da alteração da lei, então a qual foi votada, e aí passamos para enviar para a Câmara toda a burocracia. Foi, né, importante que também, no final das contas, aqui na Câmara teve uma certa falta de comunicação, que no final das contas eu vi como positivo, porque todos os vereadores hoje têm um conhecimento maior sobre o nosso conselho, né? E então a situação é essa, a gente adequou a lei o mês passado, foi em maio, não sei a data ao certo. 7 de maio, tá aqui, 7 de maio tem a adequação da lei. O regimento interno a gente fez junto, então agora só está esperando os trâmites para fazer a publicação. E aí a gente veio com uma nova etapa, que seria a composição do conselho. Na verdade, desde novembro, a gente já sabe que se não tiver sociedade civil participando do conselho, esse conselho pouco terá sua efetividade, porque ele é 2/3 para a sociedade civil mesmo. Teve uma preocupação muito forte e pertinente da Câmara aqui, né? Mas calma, e o poder deliberativo que aquele conselho tinha, e a presença do governo, mas na verdade é porque, segundo essa lei federal, precisa ter a tríade. Então a gente tem que ter esse conselho que é tem a maior parte de sociedade civil, mas agora também o próximo passo do nosso conselho é criar a CAISAN, que é a Câmara Intersecretarial do nosso município, que é feita só de governo. Né? Então, o terceiro pilar é a conferência. Então, é a partir de conferência que a gente obtém todas as ações, todos os encaminhamentos do que Ribeirão Preto vai precisar. Isso vai ser não só no município de Ribeirão Preto, como em todo o Brasil. Né? Isso segue até um calendário. Quando nós temos esses 3 pilares, a gente pode fazer adesão ao CISAM. Então, qual que é o próximo passo? É agora criar a Câmara Intersecretarial. E aí, em paralelo, era adequar o conselho. Então, o conselho precisava ser de gente de sociedade civil. Então, a gente começou a mobilizar todo mundo, e ia para um lado, ia para um outro, e enfim, conseguimos. Na sexta-feira, nós conseguimos contemplar, tem aqui, todas as vagas. A única vaga que ficou em aberto hoje, então, o conselho ele tem 21 cadeiras, 7 é sociedade civil e 14, desculpa, o contrário, 7 é de governo e 21 da sociedade civil. Sociedade civil totalizando 21. Isso, Glaucio. O tic-tac não está funcionando. Exatamente, 24 total. 21. É porque o sonho, acho que todo conselho é ter essa tripartite, né? Como vocês conseguiram, a gente... Então, e foi marcado. Olha, foi muito difícil, assim, a sociedade civil, a gente começou... Primeiro a gente deu uma... reorganizado, então as vagas hoje são outras. A gente pensou o que tinha mais a ver com alimentação e nutrição, né? Então, uma vaga que não havia na lei, que a gente criou, na verdade até 2 vagas, para o Sistema S, SESC, Senai, Sebrae, eles têm várias ações que têm a ver, né? Tem a Mesa Brasil, e o SESC participava toda vez como membro voluntário. Então, a gente colocou uma cadeira. Então, criamos, algumas categorias que a gente acreditava que estava mais pertinente, que a gente percebia essa proximidade com o tema. Então, nós conseguimos completar todas as cadeiras, com exceção de sindicatos, que já existia antes, que a gente manteve, e que agora estamos ainda, antes de publicar, ainda tentando buscar pessoas que tenham interesse.
Mas, assim, incluímos ONGs ou OSCs, que não tinha antes. Então, hoje a gente está com Slow Food. Isso não foi publicado ainda, mas as eleições aconteceram nessa sexta e o ofício vai ser encaminhado para a secretaria, né? Então, mas nós já temos aí o Slow Food, Instituto Protagonismo, que desenvolve várias atividades já em Ribeirão Preto, a Fundação de Caridade, a Casa de Caridade Padre Cícero, e o pessoal da Agricultura Familiar também veio representando. Então, duas grandes associações de Ribeirão Preto, do assentamento da Barra, vão participar. Então, com isso, assim, foram 15 pessoas presentes na sexta-feira, 15 pessoas diferentes. Então, é diferente. Nas últimas reuniões, começou a inverter, finalmente. Então, ter maior parte de sociedade civil e menor parte de governo. Então, a situação do Conselho é essa. Agora, a próxima reunião de agosto, vai publicar agora essa composição do novo biênio. E em agosto, a gente vai precisar fazer a eleição da mesa diretora, que eu não vou poder participar, né, porque eu sou governo, agora vai para a sociedade civil. E a partir de então, tudo certo com a lei, vamos começar a desenvolver os próximos passos. Criação de CAISAN. Teve uma demanda aqui da última reunião, que eu posso até comentar, que é uma necessidade já que está aparecendo nas reuniões, que é em relação a número insuficiente de nutricionistas na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Né? Esses dois estão em ata. Então, essas duas demandas são demandas já registradas em ata e que são os próximos passos. E isso imediato, para agosto, setembro. E logo depois, preparar a conferência, que é maio do ano que vem. Né? Eu já participei de uma conferência. Então, a questão das vagas de nutricionistas, hoje, a lei, porque também tudo depende da lei, né? Existe uma lei, não vou saber falar o número, mas a lei determina que Ribeirão Preto pode ter no máximo 10 cargos só de nutricionista de 20 horas. Isso é muito pouco para o porte de Ribeirão Preto. Então, a saúde, no tamanho de um porte de Ribeirão Preto, com uma única nutricionista de 20 horas semanais, o que ela consegue fazer? Então, assim, a situação mesmo da educação, 110 escolas, são duas para assistência, duas para assistência, uma para saúde, e 7, mas uma aposentou ainda não foi reposta, então são 6 hoje nutricionistas para educação. 6 para 110 escolas também é um número, né, aquém. Mas a gente está até providenciando, então surge uma demanda do CONSEAN, né, por parte até da sociedade civil, tentando indagar o porquê disso. E a gente comentou que existe uma lei, que essa lei ela tem o número máximo de claro, então para a gente também poder pensar em reivindicar a contratação, além de reivindicar a contratação, também tem que fazer a alteração da lei, que eu acho que chama a criação dos cargos novos. Então, o momento atual é que cada secretaria está fazendo cada membro do conselho, do CONSEAN, da educação, da assistência e da saúde, vai estar fazendo um relatório para ser apresentado na sua própria secretaria, num primeiro momento, né? E depois, com certeza, contar com o apoio aí vai ser mandado para o CONSEAN, o qual vai vir aqui para a Câmara e para o prefeito e tentar ver se a gente consegue fazer algo caminhar, porque se aumenta o número de nutricionistas, a gente também consegue aumentar o número de ações. Helena, aqui na lei, ela não coloca muito explicitamente, algumas leis de conselhos, ela coloca a obrigatoriedade do poder... desculpa. Não, é porque ele não desliga, tá ligado? Algumas leis, fica bem explícita a obrigatoriedade do poder público dispor de espaço físico, um local para reuniões, para a parte administrativa. Onde vocês hoje se reúnem? Vocês têm uma sede, têm um funcionário? Como que é a estrutura operacional do Conselho? No momento, nós estamos, logo no ano passado, nos foi disponibilizado pela Secretaria da Assistência Social um espaço na Rua Visconde do Abaeté, que é o CAS.
Então hoje tem esse conselho, e acho que mais 2 conselhos que fazem as suas reuniões naquele local. Também foi nos disponibilizado um secretário, que também ajuda demais nas tarefas do conselho, né? Porque eu vejo muito essa dificuldade. Agora mesmo, que eu estava fazendo o ofício para mandar, pedindo, a gente às vezes falta o conhecimento do funcionamento mesmo, e eu fico pensando, imagina entre uma outra pessoa, ainda eu sou governo, né? A sociedade civil deve ficar perdida. Então é preciso ter um apoio constante, né, de um funcionário que esteja vinculado com esse conselho. Isso eu vejo como importantíssimo. Então, hoje as reuniões são lá, tem tido alguns tipos de comentários de não ser talvez de tão fácil acesso, né, pensando na questão de alguns que podem precisar de vir de ônibus, mas os próprios conselheiros já sugeriram até outros locais. Então, a CAT disponibilizou o local, que também disponibilizou, assim, de pensar, de ter outras possibilidades. Então, na situação atual, a reunião de agosto ela vai ser importante para poder, além de determinar nova data e novo horário de reuniões, para poder ter a maior parte da sociedade civil participando. Hoje ela acontece às segundas e sextas-feiras, às 9h30 da manhã. Então, assim, foi comentado que, de repente, para a sociedade civil, esse não seja o melhor horário. Talvez tenha que ser à noite. Então, é uma pendência aí que vai ser verificada na primeira reunião de agosto, da nova data, novo horário, e aí sim, talvez, se alguma disponibilidade de outro local para a sede vai ser preferida, pensando então nesses fatores, né? Então, acho que vai ser definido mesmo em agosto. Hoje é na Visconde de Abaeté. Já é mais alguma coisa que você queira? Eu acho que assim, eu acho que pedir o apoio, porque daqui a pouco vai chegar a lei da Caisan, com certeza, se Deus quiser esse ano ainda, né? E agradecer a oportunidade mesmo de estar aqui, né, podendo passar tudo isso. O ano que vem, o próximo passo do conselho a gente precisa, quando tiver feita a conferência, vai pedir adesão ao CISAM, e depois que a gente tiver aderido com o CISAM, a gente tem até 1 ano para poder fazer um plano, né, que é o plano anual, o plano bianual de trabalho do município. Então, isso vai ser importantíssimo para Ribeirão Preto, porque no primeiro momento vai ser um trabalho forte para verificar o diagnóstico, o que é feito aqui e o que não tem. E isso não existe. Então, essa união de todas as pessoas que trabalham na mesma área, que tem ações, vai poder fazer com que a gente consiga ter essa base, né, de diagnóstico e identificar as questões que vão vir a ser necessárias de ações para o município, né? Então, uma das questões, por exemplo, que eu acho que vão surgir é a questão de uma lei que tem, inclusive, uma resolução, a resolução de 2002, resolução 16 de 2002 aqui, que não tem poder de lei, né, porque é resolução, em relação às cantinas. Então, é um trabalho que eu acho que o vereador Marcos Papa teve um início, a gente não teve um retorno dos desdobramentos disso, mas eu acho que é outro ponto assim que para o futuro é importante a Câmara retomar essa discussão, que é sobre a comercialização de alimentos não saudáveis em locais públicos e até privados, né? Acho que é isso. Tá joia, querida. Obrigada. E a comissão fica à disposição e você está liberada. Tá certo, eu tenho horário. Obrigada. Obrigada. Bom, gostaria de convidar o Sérgio para que pudesse fazer parte da mesa. Sérgio, por favor, você se apresenta e o cargo que você hoje representa no Conselho. Certo. Eu sou o Sérgio Zerbinato. Hoje em dia eu estou como presidente do Conselho Municipal de Juventude. Gostaria de agradecer. Falar boa tarde também a todos e a todas. E falando, Glaucio, assim, referente à juventude, é complexo a gente, né, debater a juventude, porque é um tema que é transversal, né? É um tema transversal à educação, à saúde, Esporte, né? cultura. Esporte, cultura, trabalho, né? Habitação.
ainda mais levando em consideração que o Estatuto da Juventude foi recente, né, de 2013, e Conselho Nacional de Juventude, Secretaria Nacional de Juventude foi criado em 2005, né? Então é tudo muito recente as informações que a gente tem aí sobre juventude, sobre políticas públicas para a juventude, né? E aqui na nossa cidade, em Ribeirão Preto, o Conselho voltou a ter atuação agora em 2015, né? 2017 agora ele passou por o regimento interno passou por uma atualização já, né? Então, em questões de regimento interno, até que a gente está bem assistido, né, com o que foi criado, até agora é atual. A gente tem mesmo algumas dificuldades, a gente aqui até elencou algumas dificuldades que a gente tem aqui, que são mais questões operacionais mesmo, né? Tenho ainda algumas atualizações para fazer na lei de criação do Conselho, mesmo, né? Do Beto Canguçu, né? Isso, em 2013, 2016. né? 2016. Então, e foi essa que passou a vigorar agora em 2017, que foi a do regimento interno, né? Mas como eu falei, a gente tem algumas dificuldades em questões operacionais, né? Uma das dificuldades mesmo é a questão de participação do poder público, né? Então, que não tem participado nas reuniões, são algumas secretarias só que têm participado. Já foram nomeados? Já foram nomeados, né? Essa gestão que a gente está agora foi nomeada em 2017, né? O Conselho de Juventude ele tem vigência para 2 anos, sendo o primeiro ano a presidência do poder da sociedade civil e o segundo ano agora do poder público, que eles vão assumir a partir desse mês que vem agora, né? Mas como eu falei, é difícil a participação do poder público. A gente já alterou horários de reuniões, né? Antes era feito à noite e a sociedade civil participava bastante, só que o poder público não participava, né? É uma das questões que a gente tem até para colocar, né? Aí eu acho que essa é uma dificuldade que todos os conselhos têm, não só o da juventude, né? Que os representantes das secretarias participem fora do seu horário de trabalho, né? Eu acho que de repente é um ponto para vocês que estão na comissão aí tá analisando, né? Algumas propostas aí de intervenção, né, nessa questão. A gente também aqui em Ribeirão, a gente não tem uma coordenadoria municipal de juventude, né? Então, o que deixa mais difícil a gente trabalhar, porque a gente fica sem ter uma referência a quem cobrar, né? A quem recorrer. Exatamente, né? Então, isso. Fala que você, no regimento interno, coloca o palácio, né? Como... Isso, o palácio. Como assim? Então, o Palácio Rio Branco. É algo que deixa a gente muito desmobilizado também, a falta do espaço físico, né? Com computador, com internet, com um slide para a gente poder passar, para a gente poder, inclusive, se comunicar com os jovens que venham a participar das reuniões, né? A gente tem muita necessidade de fazer uma formação para os jovens, né? Tanto para os conselheiros, né, que chegam muito jovens e não sabem os espaços de participação, como é o formato de participar. E também tem a questão das pessoas, né, dos jovens que venham participar das reuniões, e aí a gente não tem como estar passando as pautas para esses jovens, né, passando vídeo, alguma coisa assim. A gente não tem a estrutura física, o que dificulta também a comunicação e a articulação do conselho. E vocês estão vinculados a qual secretaria? A Casa Civil. Casa Civil. Isso. Tá. Aqui no parágrafo... no regimento interno aqui, no parágrafo único do artigo 1º, fala que o Conjuve será sediado na Sala dos Conselhos, localizado no Palácio do Rio Branco. Isso. Então, isso é uma outra dificuldade que a gente teve, né? Foi cedido esse espaço pra gente lá. Aonde? Fica na Flávio Uchoa, no Campos Elíseos. Ah, né? Então não é no Palácio. Isso, na sede. Foi cedido onde também o Comad ficava. Isso, a Casa dos Conselhos, né? Só que
é um local de difícil acesso para a maioria, né? Por ser nos Campos Elíseos e tal, tinha jovem que tinha que pegar 2 ônibus, e por falar em ônibus, aí a gente entra numa outra questão, né? Que é a dificuldade que o jovem tem de ter acesso, de vir, né, no período noturno, pegar o ônibus, né? E aí uma questão que a gente tem colocado, debatido dentro nas reuniões do Conselho, é a questão da criação de uma passagem para esses jovens, né? Tem muito jovem que não trabalha, que é só estudante, que precisa vir nas reuniões e não tem como vir, né? Os conselheiros, né? É uma questão que a gente tem colocado, além do espaço físico, além da coordenadoria, né? Além da falta de participação dos conselheiros do poder público, né? E, bom... Só fazer uma pergunta com relação à nova sede. Vocês já conversaram com a Casa Civil para disponibilizar um outro espaço? Por exemplo, o Palace, eu sei que ele é cedido para alguns conselhos. Isso. Vocês já ultimamente a gente tem feito as nossas reuniões na Secretaria de Cultura, né? A gente tem um espaço lá, a gente pede o auditório da Secretaria de Cultura lá, tem nos atendido na medida do possível, né? O auditório lá. E funcionários vocês têm? Então, não. A gente tem a necessidade de ter um secretário, né, uma secretária aí, justamente para fazer a articulação também com outros conselhos, né, outras secretarias, a parte de documentação e formação dos novos conselheiros. Isso aí é uma outra demanda muito importante que a gente tem também, né, que dá aí uma falta de sequência nas atividades do conselho, né, dos conselheiros. E tem, né, por si só a juventude já é difícil, é uma demanda que a gente tem aí que é difícil de ser estudada, de ser pesquisada. A gente tem algumas demandas, a gente tem algumas comissões de estudo, né? Mas a gente não tem como se locomover, né? Como eu falei, por falta de uma passagem. A gente tem, por exemplo, a questão da comissão de acompanhação, estudo e acompanhamento dos grêmios estudantis, né? Que a gente tem até vontade de tocar isso para frente, mas não tem como o conselheiro transportar até as escolas, né? Fazer esse contato aí mais pessoal com os grêmios, né, os presidentes de grêmios, né, então isso acaba dificultando muito, e aí a questão de ter uma secretária, aí um secretário vem também nesse sentido, né. Então o Ronan, a gente preparou aqui uma breve explanação para falar sobre um pouco do que a gente já estudou na questão da juventude aqui na cidade, né? E aí o Ronan tem alguma coisa também para dizer nesse sentido. Ronan, se você quiser. Já, e depois se quiser complementar alguma coisa. Isso, aí depois eu volto para complementar, tá? Obrigada, Sérgio. É verdade. É verdade. Se você quiser ficar aqui na mesa também, tem mais um. Não está funcionando isso? Aqui? Não, agora. Vai. Boa tarde, meu nome é Ronan, eu sou pedagogo, eu sou pós-graduado em Gestão Pública e Direitos Humanos e estou conselheiro no Conjuve pelo Programa de Medida Socioeducativa, representando a sociedade civil. É importante dizer que a população jovem de Ribeirão Preto é mais de 20%, né? Porque segundo o censo do IBGE de 2010... são 162.795 jovens entre 15 e 29 anos, conforme prevê o Sinajuve. E na lei orgânica do município de Ribeirão Preto, ou seja, na Constituição Municipal, eu vejo a palavra jovem ou juventude apenas 2 vezes, que é lá no artigo 192, inciso 2º, e no parágrafo único, e aí fica parecendo que a juventude está inclusa só na proteção especial. No que se refere ao Conjuve, né? Fica parecendo, às vezes, que é um conselho criado para cumprir tabela. Porque dos membros do poder público, dá para contar numa mão quem são jovens.
e quem efetivamente participa. Então é o Conselho de Juventude que, no que se refere ao poder público, não está composto por jovem, né, na sua maioria, principalmente. E aí nós até realizamos extraordinárias para tentar trazer o poder público para a discussão do Conselho, haja vista que o Conselho é um fragmento da sociedade, que dentro do Conselho deveriam existir reflexões e questionamentos para depois a gente chegar na Casa Civil, que é o nosso órgão, né, da nossa competência, e levar essa reflexão, até porque o nosso Conselho é consultivo. Mas poucas ações passam para que nós possamos consultar. Na verdade, do período que nós estamos no Conselho, não consultamos sobre nada, não chegou nada para nós. Então, isso desmotiva os jovens a participarem do Conselho, né? Nós queremos trazê-los para fazer parte, mas muitos deles não conhecem, porque nós não temos essa estrutura de ter um local adequado que divida com outros conselhos, mas que tenha uma estrutura, um funcionamento e uma dinâmica e condições para fazer essas reflexões. Por exemplo, a questão do transporte que o Sérgio trouxe, né? O Sinajuve prevê, por exemplo, a passagem para aqueles jovens em vulnerabilidade social. Então, se está em vulnerabilidade social, logo compete a assistência social e é por meio do ID Jovem. Mas o ID Jovem compete a CABES, né? Que é o centro aqui de... Eu não vou lembrar o nome, enfim, é a CABES. E demora 4 meses para fazer o cadastro, ou seja, você procurar hoje, em julho, agosto, setembro, outubro, em novembro você vai ser atendido. Isso vai para o governo federal, lá vai demorar pelo menos mais uns 2, 3 meses. Então o jovem não vai ser assistido até lá, né? Principalmente o jovem da periferia, que é quem precisa. Então esse é o tipo de discussão que nós tentamos propor no Conselho, mas que a gente às vezes não tem condições de propor, porque às vezes não tem quórum para fazer as reuniões, né? O nosso próprio mandato já venceu, e nós queríamos trazer o poder público porque agora é a vez deles. E eles indicaram pessoas que foram na reunião da posse, mais 2. Então, essa complexidade, e eu queria agradecer a oportunidade de estar nesse espaço democrático para que possamos fortalecer a democracia e, através disso, pensar em estratégias para melhorar o nosso Conselho. Porque senão fica parecendo um Conselho que faz de conta. E não é o intuito de nenhum de nós aqui. Não é mesmo? Obrigado. Então, eu acho que ele falou, né? Exato. Mas, então vamos pegar aqui a lei de vocês, né? Tem aqui, eu estou vendo aqui, né? O programa Ribeirão Jovem não existe mais. Não. Né? Então, o representante da Casa Civil, quem que está? O representante da Casa Civil, tudo bem. Casa Civil. E é importante, o Palácio do Rio Branco foi só para o dia da posse. Depois nós fomos para a Casa do Conselho, mas lá não tinha nenhuma geladeira, né, para a gente tomar água. A gente estava tomando água da torneira. Aí ficou complexo, também pediu para sair de lá, porque não tinha condições. Instituto do Livro. Também não tem mais. Não tem mais. Então aqui tem esporte, cultura, saúde, assistência, Casa Civil, isso. Meio ambiente, Guarda Civil Municipal. Vocês teriam sugestões, por exemplo, o turismo, você acha que seria interessante? Sim, seria. Fazer uma alteração? Seria ótimo. Pedir a inclusão do turismo, substituir por um membro do poder público que não é muito atuante? Sim. Planejamento e gestão pública, eu acho que é uma área também seria que... ótimo. Né? Porque eu acho que vocês poderiam também fazer essas sugestões, né? Nós estamos abertos a isso. Ótimo. Porque na vivência de vocês, do plenário do Conselho, já que não há participação, às vezes não há uma afinidade com o tema, né? Então a gente já fez algumas solicitações aqui de alteração na composição. Ótimo. Né? Acho que seria interessante, né? Eu sugiro turismo e gestão pública, né? Planejamento, porque tem que ter essa visão do crescimento da cidade, as políticas públicas, sim, né? Sim. E alguém que tenha esse papel, essa competência mesmo, essa atribuição, né? Enquanto secretaria. Sim. Seria interessante. E como ele colocou, né, aqui em Ribeirão a gente não tem um plano municipal, né, de juventude, e a gente quer debater essas questões aí no Conselho, mas não chega nem a ter quórum, né? Tem a questão do fundo para a juventude que a gente quer criar, mas sem a participação do poder público acaba não tendo quórum, acaba as reuniões ficando esvaziadas e aí desestimula a participação da sociedade civil, né, e deixa o Conselho no ostracismo. Uma outra questão diz respeito às conferências. Eu sei que da conferência anterior ela não ocorreu, né? Foi uma situação bem difícil, o pessoal correu atrás, mas acabou não acontecendo. Aí vocês teriam que fazer no próximo ano, é isso?
Na verdade seria este ano a conferência, ano? né? Seria este ano. Tá, e aí o chamamento, de onde que vem para a conferência municipal? Vem a nacional, a estadual, Isso. e segue um cronograma. Isso. E no cronograma teria que acontecer esse ano. E o que Mas que a estadual também não aconteceu, né? Estadual Não. também não. A nacional então Não. vai acontecer também, porque vem da Sim. municipal. Então teve um cronograma Tem. municipal, estadual e nacional. Isso. Não necessariamente precisa seguir a ordem. A gente poderia já fazer as conferências aqui, né? Mas tem essa... desde que surgiram as conferências, tem seguido essa ordem, né? Mas não necessariamente precisa pautar por isso. E vocês estão linkados com o Conselho Estadual? Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Né? Pela falta de articulação mesmo, como eu falei, né? A gente não tem um secretário, né? Uma secretaria, e aí os jovens que assumem as responsabilidades na mesa diretora têm seus afazeres, né? Ou tem os seus estudos ou os trabalhos, e aí também não tem como ficar dividindo, né, as questões aí da responsabilidade da mesa diretora com os seus afazeres aí pessoais, né? Muita gente muitas vezes desmobiliza também por causa disso. Entendi. E tem previsão, eu não tive tempo de confessar, eu não tive tempo de ver se o poder público tem a obrigatoriedade de ceder também funcionários para vocês. Tem essa obrigatoriedade? Não Você tem lembra, obrigatoriedade. Renato? Não tem, né? Que é uma coisa que dá pra gente puxar, né? Então hoje vocês, a única previsão que tem é que vocês se reúnam no palácio, né? Que não é no palácio agora. E então vocês hoje estão na cultura. Isso, na casa né? na Secretaria da Cultura. Vocês ainda continuam deliberativos, né? Nós somos consultivos, o conselho é consultivo. Não, deliberativo. Deliberativo. Conjube é um órgão autônomo de caráter permanente deliberativo. Certo. É no artigo 2º. Grava mais. Né? Bom, que manteve, né? Porque é uma alteração atual, né? Ó, a gente tem, não sei se mais alguém quer fazer alguma contribuição, alguma pergunta. Eu acho que a gente falar sobre o fundo, né? A gente tem debatido bastante nas nossas reuniões sobre o fundo, que é algo que também facilitaria o nosso trabalho, né? E fomentaria a participação dos jovens e entidades que trabalham com jovens, né, a estarem participando e se envolvendo com o Conselho de Juventude, né? Isso traria um fomento muito grande para o Conselho. E vocês têm, vocês conhecem algum município que tem uma experiência de sucesso, que podem... Sim, a gente tem se espelhado em alguns municípios Você que pode já criaram. alguns? Olha, tem o município de Santo André. É um bom exemplo. Pode anotar, e aí eu posso até elencar outros que eu não vou lembrar o nome agora, mas tem alguns municípios que já estão trabalhando nesse sentido mais aprofundado. Certo. Mais alguma questão? Eu só queria tirar uma dúvida. Vou falar aqui. A minha dúvida é o seguinte, entendendo que o Conselho da Juventude, como todos os outros, tem a sua importância para o município, mas o de vocês é fundamental. Tá? Uma cidade sem jovens, ela é uma cidade que está, vamos dizer, velha, envelhecendo com seus pensamentos, com a sua, né? O jovem, ele traz alegria, ele traz uma visão nova, ele busca, eu falo que o jovem é audacioso, ele avança, entendeu? Então, eu penso que esse conselho, além de todos os outros como nós temos feito, tem que debater bastante, porque a gente percebe que as necessidades que vocês colocam aqui são assim, tamanhos, né, enormes, né? Por exemplo, quando vocês falam a ausência do poder público, vocês falam em 100% ou de vez em quando
quase sempre é 100% ausência. Tem as secretarias que participam, né? A Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Cultura e a Coordenadoria do EJA, né? Pela Educação, participam sempre, né? Então Participam uns 4, sempre. 5. Esporte, Não, esporte, aliás, o esporte nunca participou de uma reunião, nem da posse. Desculpe, eu não entendi no início. A composição do conselho ela é de 12 pessoas. Sendo... de 24, 12 do Poder Público e 12 da sociedade civil organizada. E vocês têm os 12, a composição dos 12. Sim. Ainda não? Do Poder Público do não. Poder não, mas de vocês tem. Da sociedade civil também, agora não. A gente está em processo de abrir o edital para recomposição das cadeiras. Sim. Bom, só isso. Obrigado. O Fundo Pro Juventude, ele não existe na lei, né? Tem Não, que ser criado. não, tem que ser criado. Tá. E as verbas são provenientes, vocês sabem, de multas, de Sim. Santo André, mas... Eu posso te apresentar o estudo lá em Santo André, a experiência que eles têm para poder embasar. Tá? A comissão se coloca à disposição, sabe que a gente não pode criar, né, o fundo, né? Digo, se a gente pudesse, a gente criava, né? Mas a gente se coloca à disposição de apresentar uma indicação para o executivo, tá? Legal. E nós vamos pedir para a assessoria elaborar e chamar vocês para darem uma olhada, submeter a apreciação de vocês, e a gente coloca à disposição para fazer isso, tá? Certo. E o que vocês acharem que seja interessante, né? Nós estamos aqui à disposição para colaborar. Às vezes chega em casa e pensa alguma coisa, lembra? Tá? A gente está à disposição para que depois há uma ata. A gente, no final, o relatório final vai ser elaborado com sugestões de alteração. E a gente quer deixar o quanto mais amplo, né, dentro daquilo que é a perspectiva de vocês que estão na prática, a gente gostaria de colaborar, né? Tá. Então, só uma dúvida que agora eu estava tentando me lembrar. Vocês reuniam à tarde, né? E aí não tinha participação do poder público. Aí vocês mudaram para amanhã. Não, ao contrário. A gente fazia à noite e aí não tinha participação do poder público, né? E aí alteramos para tarde para poder público, para facilitar para o poder público. Também não continua da mesma forma, né? Tá, já, então. Obrigado, Ronan. Obrigado, Sérgio. Todos os acompanhantes aqui. E, bom, eu acho que por hoje a gente esgota, né, vereadora, que é nossos questionamentos, e mais uma vez dizer que essa comissão, nós acreditamos muito, né, naquilo que a Constituição estabelece como a possibilidade, de fato, da participação popular na formulação das políticas públicas, e os conselhos, eles têm essa competência, essa atribuição. Nós estamos aí discutindo LDO, vamos discutir a LOA, e os conselhos, eles com certeza eles têm esse momento importante de discutir o orçamento público e fazer as propostas, as indicações. Então, agradecer a disponibilidade de tempo de vocês estarem aqui conosco, agradecer o vereador João Batista, o doutor Luiz Fernando, da assessoria aqui do vereador Marcos Papa, do vereador Maurício da Vila Branche. Não. De quem? Maurício. O que eu falei? Ah, desculpa. O vereador quer colocar alguma coisa? Tá, eu declaro encerrada essa presente sessão. Obrigada. Já parei, né?